Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Estamos aqui de volta, este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, e vamos à nossa aula do curso básico de teologia do IBADEP. Estaremos abordando sobre profetas maiores, essa é a nossa disciplina, e nós vamos, nesse momento, abordar especificamente agora sobre os 4 profetas maiores do Antigo Testamento, à luz do que nós já vimos na aula anterior sobre o profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Jeremias de Lamentação e Daniel. Especificamente vamos trabalhar sobre cada profeta à luz do seu contexto. Então, se você tem o seu livro em mãos, abra o seu livro e já estaremos tratando agora sobre o profeta Isaías. Isaías viveu em Jerusalém, e precisamente já na segunda metade do período do reino de Israel. E nós vamos perceber que tudo que ele vai falar precisamente em nome do Senhor. Todos os profetas que falavam em nome do Senhor. E especificamente em Judá, né? Ele falou do julgamento de Deus, advertiu os líderes corruptos de Israel que se rebelava contra a aliança com Deus, e que toda rebelião que fosse causada, obviamente, teria um preço, teria um custo a se pagar. E que, por sua vez, Deus estaria usando, por conta dessa rebelião do povo de Judá, Deus estaria usando os povos pagãos, os babilônicos, os assírios, para sentenciá-los, para fazer juízo ao seu próprio povo de Jerusalém. Isso é, se eles fossem perseverar, se eles fossem persistir na idolatria, né, e no seu pecado. E aí a gente vai perceber que esse anúncio ele foi comunicado não apenas de forma isolada, como um lado de uma só balança de sentença, de juízo, não, mas com a palavra também de esperança para ajudar. E sem contar que o próprio profeta Isaías sempre acreditou que Deus um dia haveria de restaurar, ia de cumprir todas as promessas, todas as alianças, e que ele haveria de enviar um rei que iria, por fim, por sua vez, definir essa promessa, que era uma promessa messiânica para Israel. E quando a gente lembra de 2 Samuel 7, a gente vai ver, entre linhas, que ele iria liderar Israel. O profeta Samuel vai dizer que ele iria liderar Israel de acordo com todos os preceitos, de acordo com todas as leis estabelecidas por Deus, criadas na aliança feita por Deus. No capítulo 19 de Êxodo, nós vamos ver essa aliança que Deus fez com o seu povo através de Moisés. Isso aconteceu para que a bênção de Deus fluísse para todas as nações, a partir da promessa que ele fez a Abraão. E como Deus prometeu isso a Abraão em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 14 também, capítulo 18, vai prosseguindo, né, a continuação dessa promessa e a extensão. Você vai ver que a extensão dessa promessa vai seguindo a linhagem do povo judeu. E essa postura do profeta Isaías, quando você vai observar que Isaías vai falar contra o pecado de Judá, né? Essa mesma postura dele também vai trazer um outro lado da balança, costumo chamar, são os dois lados da balança. E esse outro lado da balança não é nada mais nada menos do que exatamente essa palavra de esperança
que o profeta traz para Israel. Agora, o livro vai ter um conceito literário bastante complexo em relação a tudo isso. Só que é uma maneira simples de enxergar, de ver como tudo vai se encaixando a respeito das profecias de Isaías. Do capítulo 1 a 39, vai ter 3 sessões longas e muito expressivas, que vai haver um aviso de Isaías acerca de Israel. Tudo isso vai terminar num evento no capítulo 39. E aí você vai ver no capítulo 39 da queda de Jerusalém e o povo que vai estar indo para o exílio, exilados na Babilônia. Do capítulo 1 ao 39 há ainda uma palavra de esperança, mesmo o povo indo para o exílio com a palavra dura de sentença, de juízo, mas ainda no capítulo 39, do 1 ao 39, durante esses capítulos, você vai perceber que também existe ali uma palavra de esperança. E as promessas da aliança de Deus certamente seriam cumpridas. Do capítulo 30 ao 66, a gente vai ver que essa palavra de esperança vai crescer mais ainda. E nós vamos perceber durante toda a narrativa desse livro do profeta Isaías que a primeira parte principal vai focalizar um período de julgamento e de esperança para Jerusalém. Tudo vai começar quando você observar à luz do próprio livro que nós estamos estudando, Profetas Maiores, de uma lista de julgamentos que o profeta Isaías ele vai transferir para o povo de Judá. E aí ele vai repreender o povo por causa da idolatria, ele vai repreender o povo por causa das injustiças morais, por causa das injustiças religiosas no que diz respeito à cerimônia de culto. Ele vai julgar a cidade, ele vai dizer que Deus vai julgar a cidade enviando babilônicos, enviando assírios, povos pagãos, para castigar o povo por causa da sua rebelião. E Isaías vai dizer que esse fato acontecido, esse ataque dos babilônios, essa transferência deles para o exílio, vai ser como uma forma de Deus purificar o pecado do povo. É como se fosse um fogo purificador em relação à nação de Israel. E Deus vai fazer isso a fim de criar, com o propósito de criar um novo Israel, um Israel diferente, um Israel liberto, um Israel purificado e com um novo coração. E como se fosse um tipo de um remanescente que ele estaria gerando diante de Deus e diante do próprio povo, né? É como se fosse uma nova nação, uma nova geração diante de Deus. Então, essa atitude de exilar o povo, de enviar soldados, guerreiros pagãos para punir a nação de Israel, estava sendo como um ato purificador e como uma forma de Deus fazer o povo se voltar para ele. Em tudo isso, nós vamos observar que Deus estava trabalhando, Deus estava tratando com o seu povo. Isaías vai dizer que nesse tempo em que Israel será uma nova nação, uma nação regenerada, é que virá o remanescente, onde